Oi, gente. Boa noite. Eu vou começar aqui é, fazendo, né, as duas questões que eu mostrei na última aula, que são questões da UBI mesmo, são questões reais, que as outras que eu tinha resolvido, elas foram questões que eu inventei para estar introduzindo mais o assunto para vocês. E aí depois vai começar a aula da Bianca. Aí dessa vez, eu não tô não tô conseguindo ver a chamada, então se tiver alguma dúvida, aí, Maristela, você pode ficar de olho no chat, por favor? Sim, eu posso, e se você pudesse aumentar de alguma forma, que não dá para ler, mas você vai ler Eu então, né? vou, Ah, aumentei aqui. beleza. Tá ótimo. Ah, agora sim, É, perfeito. tá bom. Eu vou ler aqui para a gente interpretar e depois tentar resolver a questão. Então, o nome da questão é nota esquecida. Aí tá aqui o enunciado. João aprendeu na escola que a média de dois números é o valor da soma desses dois números dividido por 2. Ou seja, a média de dois números A e B é M é igual a mais B dividido por 2. A professora contou para João as notas que ele tirou nas duas provas de geografia. As duas notas são números inteiros entre 0 e 100. João prontamente calculou a média das duas provas, que também resultou em um número inteiro. Mas João é muito esquecido, e agora não consegue lembrar-se das duas notas que tirou na prova. Ele consegue se lembrar de apenas uma das notas da prova. Por sorte, ele consegue se lembrar também da média entre as duas provas. Você pode ajudar João a determinar a nota da outra prova? Esse é o enunciado, aí depois tem uma explicação da entrada e uma explicação da saída. A primeira linha, que é essa aqui, contém o número inteiro A, indicando a nota de uma prova. A segunda linha contém um número inteiro M, indicando a média entre as duas provas. E aí a saída, que enfim, a gente vai receber isso aqui, depois da gente fazer as operações necessárias, a saída é o resultado. Seu programa deve produzir uma única linha, com apenas um número inteiro, a nota da outra prova, que João não consegue recordar. Então, o que que acontece nessa questão? Basicamente, a gente tinha feito uma parecida, só que a gente tinha o valor de A e B, e a gente calculava a média. Nessa aqui, o João, ele sabe o valor de A e ele sabe o valor de M. E aí a gente precisa, a partir de A e M, descobrir o valor da nota B. E aí, para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir isso aqui, só para eu usar esse aqui como se fosse um quadrozinho. O próprio enunciado, né, falou que a média, ela é A mais B dividido por 2. Tá um pouco feio porque eu tô fazendo no mouse, mas é só acompanhar o raciocínio. Aí, se a gente tem o M e a gente tem o a gente pode estar isolando o B aqui para a gente estar calculando ele. Então, a gente primeiro passa esse aqui multiplicando, né? Então, fica 2M é igual a mais B. E aí, a gente passa aqui o A subtraindo. Então, 2M menos A é igual a B. Então, a gente já fez a parte matemática que a gente precisa traduzir isso para código. Aí, para dar uma adiantada, não pegar muito tempo da Bianca, eu já fiz aqui, mas aí eu vou explicar para vocês. Então, que nem o texto fala, né? A gente precisa receber dois inputs, que é o A, que é a primeira nota, e o M, que é a média. Então, aqui eu fiz, né, pegando um valor que a pessoa digitasse para o A e um valor que a pessoa digitasse para o M. Aí, lembrando que quando a gente pega esse input, ele vem como texto. Então, a gente precisa usar esse Tem int para como, converter. Ana, tem como aumentar um Tem, pouquinho essa parte ou não? tem. Ah, Tá melhor perfeito, aqui? perfeito. Sim, obrigada. Nada. É, Então a gente tem que converter para inteiro. E o próprio enunciado, isso é uma coisa muito interessante das questões competitivas. Vocês observem aqui. Ele fala que, tipo, o A ele é um inteiro e ele fala também que o M é um inteiro. Ele fala que também o resultado vai ser um número inteiro.
Então, a gente pode usar int para tudo aqui. Então, a gente vai converter esses dois números para inteiros. Depois disso, aquela formulazinha que a gente tinha chegado aqui, que é o b é igual a 2 vezes m menos a gente traduz isso aqui para código, né? Então, b é igual a 2, aí esse é o símbolozinho de vezes no Python, vezes m menos a. E aí agora basta a gente imprimir o b. Daí, para estar testando, a gente pode usar aqui os próprios valores que eles deram pra gente. Então, tipo, 100 e 70, aí o valor tem que ser 40. Então, aqui, 100 e 70, aí o valor dá 40. Se a gente quiser testar de novo, 80 e 75. 70, opa, não foi. Oxe, meu enter. Calma aí, que meu enter, acho que ele deu uma bugada agora. Ah, calma. Tava tentando arrumar ele agora. Foi. Pronto. E aí deu 70, que era realmente tinha esperado. Aí, é basicamente isso essa questão. Vou passar para a próxima. A próxima ela é um pouco mais difícil. Então, o que que acontece nela? O nome dela é Divisão do Tesouro. O Capitão Olho Roxo e seus marinheiros encontraram uma arca com uma grande quantidade de moedas. Vou dar um aumentar também para caso esteja pequeno. Uma grande quantidade de moedas de ouro idênticas. Para a divisão das moedas, todos concordaram com a seguinte sugestão do capitão: cada marinheiro, exceto o capitão, deveria receber exatamente o mesmo número de moedas, e o capitão deveria receber o dobro de moedas que o marinheiro recebe. Essa parte eu vou pular, que ela é mais pra historinha, não é importante pro resultado. É essa aqui. Essa aqui fala que, dados os números de moedas da arca e o número de marinheiros, a gente tem que fazer um programa para determinar quantas moedas o capitão Olho Roxo recebeu. Então, a nossa entrada, que é esse aqui, a primeira linha contém o número inteiro A, que é esse aqui, que é o número de moedas na arca. Então, tem 221 moedas. A segunda linha contém um número inteiro N, o número de marinheiros. Então, tem 11 marinheiros nesse caso. Mas isso não conta o capitão. O seu programa tem que produzir na saída uma única linha, que vai ser essa, contendo um único inteiro, que é o número de moedas que o capitão deve receber. Então, o que que a gente pode estar pensando nessa questão? A ideia, então, principal, né, é que o capitão ele vai receber o dobro que os marinheiros e todos os marinheiros vão receber a mesma quantidade. Daí, para isso, a gente pode estar pensando, né, como eu vou colocar aqui um X. O X eu quero que seja o número de moedas que cada marinheiro vai receber, beleza? Daí, tendo o meu X, a gente vai fazer assim. O X, né, que é o quanto que cada marinheiro recebe, vezes a quantidade de marinheiros, que vai ser o meu N. Então, esse aqui vai totalizar tudo que todos os marinheiros juntos receberam, mais o que o capitão recebe, que é 2 vezes o X. Isso vai totalizar no tanto de moedas que tiver no barco, né? Então, eu vou botar aqui texto total. Na verdade, eu acho que ele usa um número específico, né? Não sei. Agora. Essa. Ele usa A. Eu vou usar pra ficar igual o código. Beleza. Aí, a gente pode estar encontrando o X. Porque se a gente encontrar o X, a gente consegue, consequentemente, descobrir quanto que o capitão recebe. Porque a gente sabe que o capitão vai receber o dobro do que todo outro marinheiro recebe. Então, a gente pode estar isolando esse X. Porque aqui tem multiplicação com ele aqui nessas duas partes. E aí, isolando o x aqui dá n mais 2. E isso fica igual a A. Então, aqui o meu x, ele é igual a dividido, como isso aqui está multiplicando, né? Aí eu passo todo esse parênteses aqui para baixo dividindo. N mais 2. Beleza.
Então, a gente tem a nossa fórmula, a gente pode passar para o código do que a gente quer fazer. Então, também fiz a mesma coisa, eu já fiz para ir adiantando. Mas, ok, a gente vai receber, né? Como é que ele fala aqui? Ele fala o A, que é o número de moedas. Então, aqui, o A. Então, a gente vai pegar o texto que a pessoa digitou e a gente vai converter ele para um inteiro, porque no próprio enunciado ele fala que é um número inteiro. Aí, a segunda linha é o inteiro N, que é o número de marinheiros. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai botar uma variável aqui, N, e aí ela vai estar recebendo, né? O inteiro do que a pessoa digitou. E aí, para a gente calcular o nosso x, é aquela formulazinha que a gente fez aqui. Então, ele vai ser o A dividido por N mais 2. E aí, aqui tem aquele negócio que eu comentei do parênteses na última aula. Se a gente fizer aqui, assim, ele vai estar dividindo só o A pelo N, e depois ele vai estar somando nessa divisão o 2. Então, é muito importante ter esse parênteses para deixar claro que no divisor ali é N mais 2. E aí, uma vez que a gente tem o x, que é a quantidade que cada marinheiro recebe, a gente consegue multiplicar por 2. E aí, assim, a gente sabe o que o capitão vai receber, porque ele recebe o dobro que os marinheiros. Daí eu vou colocar para rodar, mas aí vocês vão ver uma coisa. Tá, 2, 2, 1 e 11. Pronto. Deu 34. Mas aqui deu 34,0. E assim, dentro de questão de competitiva, é bem criterioso isso, sabe? Tipo, porque ele vai estar analisando ali a sua resposta como um todo. Então, esse ponto zero aqui pode acabar, tipo, influenciando. Então, isso está acontecendo, né? Porque está tendo aqui essa divisão. E aí, como é que tá deixando bem específico, que, tipo, tem que ser o inteiro e tá sem ponto zero, uma alternativa que vocês podem fazer, né? Tipo, depois que vocês viram que tá saindo dessa forma, vocês podem colocar aqui para ser o inteiro. Ele tá aqui como um float, né? Que é um número com vírgula. E aí, fazendo isso, ele vem exatamente do jeito que estava esperado. Daí, são isso. É isso as questões, basicamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E também, se vocês tiverem outras dúvidas com outras questões, podem mandar no grupo também. Aí agora, não sei se a Bianca Oba, já chegou. sim, a Bianca está aqui. Ah, ok. Então, obrigada, Ana. Bianca, você pode começar? Faço sim, vocês me escutam? Beleza, agora é com você. Beleza, meninas. Vou só aqui ajustar aqui. Compartilhar aqui a tela e vocês me avisam se vocês vão estar vendo ou não, beleza? Window. Peraí, meninas. Eu acho que é essa. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o treinamento BI? Ou não? Sim, Sim? sim. Beleza. A tela do Canva, né? Você não está em modo de apresentação, Isso, que a gente está vendo. isso. Perfeito. Tá passando o slide? Sim. Beleza. Olha, só para avisar que eu gosto de interação, tá bom, meninos? Eu tô com a tela aqui. E eu quero vocês mandando no chat, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, porque esse assunto aqui é muito importante para a gente fazer vários exercícios. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. E só para deixar vocês calmas, é um conceito que a gente pega com muita prática. Então, eu, por exemplo, quando eu iniciei os estudos de programação, não fazia nenhum sentido para mim como funcionava o laço de repetição. Então, depois de muita prática, eu comecei a entender como funcionava. E o Python, ele tem até uns truques que fica até um pouquinho mais escuro de você enxergar como acontecem as coisas. Então, é importante que vocês praticam. Beleza, meninas?
Também podem abrir o microfone também, se vocês estiverem com dúvida. Posso continuar, então? Eu quero interação, meninas. Bora acordar. Alguém manda no chat? Ninguém mandou no chat, não. Eita, vocês estão dormindo. Ah, vocês conseguem mandar no chat, não? Acho que não, né? Até para mim tá indisponível. Meninas, alguém abre o microfone. Vocês conseguem digitar no chat? Não. Não? Beleza. Olha, então bora trabalhar com emoji. Vocês conseguem colocar emoji? Tem um botãozinho que coloca reagir. Vocês conseguem reagir com algum emoji? Sim. Oh, joinha. Beleza. Então bora trabalhar com emojis para ver se vocês estão acordados. Beleza? Vou iniciar me apresentando. Vou ser bem breve. E depois disso eu vou começar a ensinar o que a gente vai aprender hoje. Vou ser bem rapidinha e se tiver tempo no final a gente faz uma atividade juntas, um exercício do Bcrowd, que é uma plataforma que tem várias questões que vocês podem treinar. Todas conseguem me escutar certinho? Sim? Sim. Beleza. Boa noite, meninas. Prazer. Eu sou a Bianca Patrocínio. Eu faço engenharia de software. Eu sou do mesmo semestre que a Ana, que deu aula para vocês. E, bom, atualmente eu trabalho com outra linguagem de programação. Eu trabalho com a linguagem chamada Java. Geralmente a gente não utiliza ela na UBI, em maratonas de programação. Mas, assim como as outras linguagens, a gente consegue aprender. A gente aprende uma, a gente consegue aprender várias. Então, eu iniciei. A primeira linguagem que eu comecei a mexer foi C++, e depois C++ eu fui para o Python. Então, eu vou iniciar a aula agora para vocês. Hoje é a nossa aula 3. E hoje nós iremos aprender condicionais e laços de repetições, sendo eles o for, o while. E também a gente vai ter alguns exercícios mais fáceis e também tem uns 2 exercícios mais difíceis. Eu tenho um código que eu já fiz deles, então, se der tempo, eu posso mostrar um deles para vocês terem um parâmetro e eu posso passar mais atividades para vocês treinarem. Beleza? Vocês conseguem ver que passou para outra tela? De uma que está escrito sumário? Pode abrir o microfone. Não. Não? É agora. Passou para uma tela que está escrito sumário? Beleza. Às vezes buga o meu compartilhamento de tela, então toda hora eu vou estar clicando aqui para outra tela. Passando agora para a próxima. Bora entender primeiro o que são as condicionais. Vocês têm uma ideia do que é? Bora pensar realmente no termo em português. Uma condicional, ela é uma estrutura que ela permite que ao programa tomar decisões com base de alguma condição. Então, na programação, ele é como se fosse uma pergunta que o computador faz para decidir o que ele vai fazer. Acho que vocês estudaram nas aulas passadas que o programa que a gente faz é nada mais nada menos que passo a passos. A gente faz um algoritmo. E dentro desse algoritmo, que são essa listinha de tarefas, a gente precisa, às vezes, tomar decisões. Concordam? Então, para a gente tomar essa decisão, a gente utiliza condições para o computador saber. Eu vou dar um exemplo aqui na prática para vocês conseguirem enxergar que isso também está no nosso mundo real, não é só na programação. Então, bora imaginar uma coisa. Acho que todo mundo aqui usa celular, correto? Celular é algo que hoje em dia a gente utiliza bastante. Então, bora pensar numa situação do dia a dia. Se por acaso eu estou usando o celular, então, se o celular ele está sem bateria, o que eu devo fazer? Geralmente eu coloco para carregar. E se ele não tiver faltando bateria, eu posso continuar usando ele. Isso é uma situação simples, mas é desta forma que a gente consegue criar um algoritmo. É dessa forma que a gente inicia o nosso código. É pensando em passo a passo.
E se vocês verem, eu destaquei algumas palavras. Eu destaquei a palavra se e eu destaquei a palavra se não. Então, fiquem ligadas nelas. Como essa parte... Peraí, vocês viram essa tela aqui? Não imagine isso? Ou não? Essa tela vocês estão vendo? Mudou de slide? Quando abriu? Beleza. Agora vocês conseguem ver uma tela que está uma bateria carregada e outra não? Pode dar um joinha. Beleza. Como essa parte da aula é de condicional, o que a gente faz? A gente vai primeiro dividir a nossa frase, né? O que a gente está querendo programar. No caso, a minha condição é o quê? O celular está com pouca bateria. A gente sabe que o celular, geralmente, ele já dá aquela informação. Olha, está com pouca bateria. Ele dá, geralmente, essa informação quando chega em 20%, correto? Então, a gente vai trabalhar com esse número para a gente escrever o nosso código. Mas a ideia é que a gente tenha uma condicional, né, uma condição para o nosso código. E o que ele vai fazer? Então, se a resposta for sim, então se for verdadeiro, ele vai fazer uma coisa. Mas se a resposta for falsa, né, se aquilo ali não é verdade, ele vai e faz outra. Como isso funciona no código? Antes disso, bora fazer uma pequena revisão de algo que vocês aprenderam na aula passada. Quem lembra sobre operadores? Levanta a mão. A Ana acabou de fazer uns exercícios com vocês. Vocês lembram? Que são os operadores, o aritmético, relacional, lógico. Beleza. E se vocês tiverem alguma dúvida, meninas, podem abrir o microfone, que eu tô aqui. Elas Bora estão fazer uma... levantando a mão, Bianca. É, Você está vendo as é que eu falei... mãozinhas ou não? Tô vendo, tô Ah, vendo. tá. É uma dúvida porque você lembra. Se tiverem dúvida, pode levantar. Mas beleza. Se quiserem falar uma coisa, podem abrir o microfone. É porque eu falei para elas levantarem caso elas lembrassem sobre o que eram operadores. Ah, Passando aqui uma beleza. revisão. Então, só para a gente ver aqui. Então, vocês não conseguem escrever no chat, mas conseguem interagir, né, com o minuzinho Isso. da reunião. Ok, eu vou ver se eu consigo mudar essa configuração depois. Beleza. Acho que tem que convidar elas, o e-mail delas, para elas conseguirem liberar o chat, algo assim. Eu sei que na minha empresa a gente faz isso, quando é um e-mail da corporativa e então pessoas que são convidadas. Obrigada pela dica, a Externos. gente vai ver isso. Beleza. Então é isso, meninas. Os operadores, eles vão ser fundamentais para utilizar condicional. Fundamentais. Sem eles, a gente não consegue ter um norte, a gente não consegue trabalhar para escrever, né, para transcrever o que a gente quer, o que a gente está pensando para Python. Então, por exemplo, a gente tem os aritméticos que vocês aprenderam. Então, quando é adição, a gente usa um sinalzinho de mais, subtração, um sinalzinho de menos, multiplicação é esse asteriscozinho, esse bichinho assim, esse emoji, né? Não sei nem explicar o nome dele. Quando é divisão, a gente usa uma barra. Potenciação, a gente eleva, usa esse sinalzinho. Então, para cada frasezinha em português, a gente tem um caractere, né? Que é desse símbolozinho para o Python. Então, se a gente usar eles, a gente vai conseguir traduzir o que a gente está pensando. Os que são mais usados geralmente para condicionais é utilizar o maior ou menor, ou menor ou igual, ou maior ou igual, igual igual, ou diferente. Esses são muito importantes, porque geralmente a gente utiliza isso no dia a dia. Então, por exemplo, minha garrafinha ela tá vazia. Então, se minha garrafinha tiver menos do que 100 ml, eu vou encher a garrafinha. Então, essa jogada que a gente utiliza. Então, a gente utiliza muito os operadores relacional e também a gente utiliza os lógicos, que seria para a gente verificar se algo meio que a gente utilizar duas condicionais ao mesmo tempo. Isso é possível e depois eu posso mostrar um exemplo para vocês. Para esse exemplo da bateria do celular, a gente vai utilizar o maior e o menor que.
Vocês têm facilidade em saber qual é a diferença dos dois? Se vocês não tiverem, levanta a mão. Ou se vocês, vocês têm facilidade? Eu, pelo menos, eu não tinha. Podem colocar com emoji. Pois é, eu não tinha facilidade. E eu fui aprender mesmo através de um macete. Qual seria esse macete? Sabe o sinalzinho do menor? A gente primeiro, o que eu fazia? Eu colocava o sinal do menor. Então, eu desenhava aqui. E eu desenhava também o sinalzinho do menor. Deixava um na frente do outro. Então, por exemplo, assim. E daí eu colocava um traço embaixo. Um traço aqui embaixo e um traço aqui embaixo. Se vocês separarem bem, esse traço, ele acaba gerando um número. Então, por exemplo, esse sinalzinho aqui, quando a gente coloca um traço embaixo, ele gera um número. E o outro gera outro número. Então, esse sinalzinho daqui, quando a gente coloca o tracinho, ele fica muito parecido com um 7. Não sei vocês, mas meu 7 na época, meu 7 até hoje, na real, eu coloco um tracinho embaixo. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que não utilizam, mas o 7 também pode ser utilizado colocando um tracinho embaixo. Então, e o 4, quando a gente coloca no sinalzinho de menos, de menor, ele acaba se tornando um 4. Se vocês separarem bem, tá bom? Tem que ter um pouquinho de criatividade para fazer esse exercício. E olha, geram dois números, correto? Gera o 4 e o 7. Agora a gente coloca uma balança. Qual é maior? O 7 ou o 4? No caso, o 7 é maior. Então, o tracinho que se torna o 7, ele é o nosso operador que vai falar que é maior. Então, assim, talvez vocês já tenham escutado esse macete ou não, mas é algo que me ajudou muito quando eu não podia, por exemplo, abrir, pesquisar na internet qual era a diferença dos dois. Então, vocês já sabiam dessa? Já vi pro meu fone. Vou levantar a mão, colocar emoji. Quem já sabia desse macete? Eu já sabia, mas eu usava mais a técnica do jacaré, tipo, a boca aberta, maior, boca fechada, menor. Exatamente. Esse é muito bom também. Utilizam ele. Eu estava tentando lembrar, eu lembro que eu já aprendi ele, mas eu tinha esquecido. Mas o que eu me lembro ainda é esse aqui, do 7 e do 4. Então tem como usar esse da boca do jacaré e também esse do 7 e do 4. E eles vão ser importantes porque, como eu falei, a gente utiliza muito eles para a gente poder criar condições, condicionais. E vocês vão ver outro conteúdo já já, que serão os laços de repetições, que a gente vai utilizar também uma condicional para poder rodar eles. E outras coisas muito importantes são esses aqui, lógico, que no Python, quando a gente quer utilizar, além de utilizar esses operadores aqui, né, o exclamação, o e-comercial, essa linhazinha, ou o short, a gente pode utilizar também o end, que significa e, o or, que significa ou not, que significa negação. Então, é outra forma também de vocês praticarem. Vocês não precisam colocar um sim, vocês podem tentar colocar no inglês. Então, quem faz Silco aí, já ajuda. Então, beleza. A gente, para utilizar um condicional, a gente tem 3 tipos. A gente tem um if, que ele, traduzindo, ele significa se. A gente tem um elif, que ele significa se não se. E a gente tem o else, que significa se não. Olhando assim não faz muito sentido, mas eu vou mostrar um código daquele problema lá da bateria e vai fazer mais sentido, acredito eu, beleza? Vocês estão vendo na telinha que está escrito tipos, if, elif, else? Sim? Beleza. Eu vou passar agora para o próximo slide, que é mostrando um código. Então, beleza. Esse código é bem simples mesmo, mas para a gente entender como que funciona essa junção, né? Porque agora a gente está trabalhando com variáveis, com operadores e condicional, beleza? Nesse código aqui, eu só utilizei o if e o else, mas eu vou mostrar um outro código com vocês, que ele vai ter o if, o elif e o else, beleza? Vou explicar agora como que funciona esse código. Primeiro, eu declarei uma variável que se chama bateria.
essa bateria, ela vai significar a porcentagem de bateria do nosso celular. E como o nosso celular geralmente ele aparece o número inteiro, então eu só coloquei aqui 10. Eu não coloquei 10.0, mas se eu quisesse eu poderia. Então eu coloquei aqui que a porcentagem da nossa bateria está igual a 10. Agora começa o que a gente aprendeu. A gente vai utilizar o if, que ele significa o quê? Se, correto? Então, se bateria, aí vocês lembram da boca do jacaré, ou do número 4? Se a minha bateria ela for menor que o 20, então eu quero que print o quê? Coloque o celular para carregar. Então, no caso aqui, eu estou dando um comando, né? Eu estou falando, olha, coloque para carregar. Mas aqui dentro eu poderia colocar algum cálculo, eu poderia fazer alguma chamada de uma função, mas eu coloquei isso aqui mais para demonstrar para vocês. E caso essa minha bateria ela não for menor do que 20, então quer dizer que eu posso continuar utilizando. Essa parte fez sentido para vocês? Se fez sentido, reage com emoji. Se não, podem levantar a mão que eu posso explicar novamente. Beleza. Giovana, você está com a mão levantada de antes ou você está com a dúvida agora? De antes. Pode falar. Qual parte? Não, é que teve um momento de que você antes. pediu pra levantar a mão. Beleza. Então, beleza. Vocês entenderam essa parte do se e se não. Então, quer dizer o quê? O nosso if é o se e o else é se não. Ok? A gente tem uma estrutura no início e tem uma estrutura no final. Mas eu sei que tem muita gente que utiliza o quê? O celular carregando. Concordam? Não é um hábito muito bom, mas tem muita gente que utiliza. E para isso, a gente fez o quê? Mais uma condicional. E essa condicional, a gente utiliza o elif. Então, por exemplo, a gente cria condicionais e a gente consegue criar várias. Por exemplo, eu consigo colocar um if, um elif, 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 elif e um else. Então, eu consigo criar várias condicionais em um mesmo código, em várias formas. Então, nesse caso aqui, eu utilizei mais uma variável que eu chamei ela de conectado na tomada. Ele é um tipo booleano, então um tipo booleano é o tipo verdadeiro ou falso, e é ele que vai falar se o meu celular ele está conectado na tomada ou não. Agora, eu vou explicar certinho o que eu coloquei na minha condicional. Então, para iniciar ela, a gente coloca um se, né? No caso, no inglês, if. Aí a gente coloca aquela mesma condicional que a gente colocou antes, né? Então, se a bateria, que é o valor dela, for menor do que 20, o que acontece? A gente tem que testar se a pessoa está carregando o celular, né? Para a gente pegar o pulo do gato. Aí a gente utiliza aquele outro operador, o end. Porque eu não vou estar só testando uma, eu vou estar testando as duas. Eu quero saber duas condicionais em uma mesma linha do código. Então, eu quero verificar duas coisas, duas condições, e se aquelas duas condições elas estiverem verdadeiras, aí sim ele entra na minha linha de baixo. Então, por exemplo, aqui minha bateria, ela é menor do que 20? O que vocês acham? Se vocês acham que sim, dê um joinha. Nossa bateria aqui em cima. Beleza. Agora, nosso conectado na tomada, esse conectado na tomada, quando a gente só coloca ele, quando a gente não coloca nenhum negócio para auxiliar, ele significa que ele vai verificar se é verdadeiro ou falso. Mas a gente poderia colocar conectado na tomada é igual a true. A gente pode colocar assim, eu posso até ajustar o código para a gente testar com vocês. E no caso, a gente sabe aqui em cima que é true, correto? Então, para que essa condicional ela seja verdadeira, a gente utilizou um end. Então, por obrigatoriedade, os dois têm que estar verdadeiros. Tanto essa condicional aqui do lado da esquerda, quanto a condicional da direita.
Então, se os dois estão verdadeiros, a gente entra aqui embaixo. Cuidado, não use o celular carregando. Vida útil da bateria e risco. Então, a gente teve a primeira condicional. Mas, por exemplo, a minha bateria está igual a 30. Não, no caso, por exemplo, minha bateria ela continua 10, só que esse conectado na tomada é falso. Então, eu vou entrar na primeira, a bateria é menor do que 20, mas o conectado à tomada é igual a falso. Logo, a gente vai pular para o outro. Elif, minha bateria é menor do que 20? Sim. Então, a gente vai e a gente coloca o celular para carregar. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Vocês conseguem ver a tela de um código? Podem? Beleza. Eu vou debugar aqui o código com vocês. Eu estou usando o VS Code porque eu consigo passar linha por linha para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar o mesmo exemplo que está lá. Eu vou até deixar aqui melhor para vocês enxergarem. Ó, é o mesmo código que está lá. A diferença é que eu adicionei aqui do ladinho esse igual a true, para deixar melhor de vocês entenderem o que o código faz. Então, ele verifica se a variável conectada é igual a true. Então, bora salvar aqui para ficar igual o código. E agora eu vou rodar nosso código. Meninas, eu dei F5 no Teams. Ô, céus. Vocês conseguem ver minha tela? Peraí. Vocês conseguem ver minha tela, meninas? A do código? Beleza. Vou rodar aqui normalzinho, não vou dar F5 não. Ó, Start Debugging. Ele vai aqui, ó, mostrar o que cada variável significa. Aqui a gente sabe, a gente viu, que nossa bateria é igual a 10 e nossa conectada, né, na tomada é igual a true. Então, se for verdadeiro, então ele vai e consegue printar isso aqui. Mas se, por exemplo, eu quero testar se eu não estiver conectado na bateria, na tomada. Então, se for false. Se for false, ó, tá vendo aqui, ó, printou esse mesmo textinho daqui. Agora, se for false, ele verifica aqui primeiro, meninas. Ele verifica se a bateria é menor do que 20, isso tá certo, ela é 10. Mas, aqui, a conectado na tomada, ele não é igual a true, ele é igual a false. Então, por conta disso, ele pula para outra condicional. É aquele elif que a gente colocou. Então, elif, ele verifica. A nossa bateria, ela é menor do que 20? A gente viu que ela é igual a 10. Então, se for verdadeiro, ele entra aqui dentro. Ó, ele vai e printa, coloque o celular para carregar. No Python, como vocês viram, a gente não tem chaves nem nada. A gente utiliza esse espaço para poder funcionar. Então, se vocês, por acaso, fizerem isso aqui, ó, o código nem vai rodar. Ele nem vai rodar porque ele vê que é um erro. Então, para poder funcionar, a gente precisa... Vocês viram o que eu fiz aqui? Peraí. Ó, eu coloquei aqui o print na mesma linha, mesmo partezinha que o elif, e ele simplesmente fala, olha, não dá, não rola. Então, a gente tem que dar um tabzinho para poder funcionar o nosso código. Então, essa parte importante da estrutura da condicional. Eu vou rodar mais uma vez com outro teste, beleza? Eu vou colocar aqui que a nossa bateria, ela está igual a 50, beleza? Então, rodando igual a 50, a gente primeiro vê na primeira condicional. If minha bateria ela é menor
do que 20? É ou não é? Não, né? Nossa bateria igual a 50. Beleza, agora a gente vê o outro. Ela está conectada na tomada? Ela não está conectada na tomada. Então, esses dois aqui foram falsos. Então, ele pula, ele verifica. Tá? Essa bateria, ela é menor do que 20? Não é. Ela é 50. Então, se não caiu na primeira condição nem na segunda, ele entra na else. Então, mesmo que fosse qualquer outro número, que fosse maior do que 20, ele iria entrar no else. Ó. Então, aqui ele printou para a gente. Pode continuar usando. Só que, assim, é uma coisa importante vocês verem, é que não necessariamente o if, ele precisa do else. Eu vou rodar aqui para vocês verem que a gente consegue utilizar o if sem utilizar o else. Ó, ele não entrou nesse if, ele não entrou no se não se, e ele simplesmente não faz nada. Esse código, ele acabou fazendo nada, porque eu não coloquei um else, entendeu? Então, é possível utilizar o if sozinho, mas você não consegue utilizar o elif sozinho. Para você utilizar o elif, você precisa de um if. Ó, tá vendo aqui? Que ele dá até erro. Ele fala, ó, tá vermelhinho, e ele não deixa você utilizar. Então, para a gente utilizar um elif, a gente precisa de um if. E o else é a mesma coisa do elif. Para a gente utilizar um if, ou para a gente utilizar um else, a gente precisa do elif, senão ele dá erro. Essa parte aqui, meninas, do if, elif e else, deu para entender? Podem reagir com emoji ou abrir o microfone. Quem tiver dúvida pode levantar a mão. Beleza. Uma dúvida. Pode falar. Deixa eu levantar a mão primeiro. Oi, você pode repetir, por favor? Teve outra pessoa que levantou a mão. Ficou baixo para escutar? Eu não consegui entender. Indy, você pode repetir, por favor? Eu só queria que você repetisse porque eu não entendi muito bem. Ah, sim. Beleza. Essa parte aqui do if, do else, do elif? Uma Sim, parte tudo bem. específica. Beleza. Olha, a estrutura, para a gente utilizar a condicional, a gente começa o quê? A gente utiliza o if. O if, ele significa se. Então, colocando aqui, seria um se a bateria, se a bateria estiver abaixo de 20, no caso a gente sabe que é por cento, mas aqui a gente não precisa deixar bonitinho que é porcentagem no nosso código. Então, se ela estiver abaixo de 20 e o celular não estiver conectado na tomada, no caso, o celular estiver conectado na tomada, avise ao usuário. Então, a gente utilizou primeiro esse if para a gente verificar a bateria. E, além disso, a gente verificou para ele olhar se a pessoa está carregando ou não aquele celular. Beleza? Essa parte deu para entender do if? Agora, eu vou criar outra condicional. Eu quero que aconteça outra coisa se aquela bateria, se ele está conectado, se ele não estiver conectado. Então, se por acaso só a bateria do celular, só ela estiver descarregada, estiver abaixo de 20. Se ela estiver abaixo de 20, então eu vou printar outra coisa. Coloco o celular para carregar. Então, o elif, ele é um outro if. Ele é um outro if que a gente utiliza, só que acontece.
Na vez de você colocar 2 ifs, o que acontece? Vou mostrar para vocês o que acontece se a gente colocar 2 ifs. Eu vou ser rapidinho aqui, eu acho que a gente tem... Acaba às 8, Maricela? Só uma dúvida. Isso, acaba às 8. Quanto tempo você acha que você precisa? É porque teria também um laço de repetição. Mas eu passo só a É, teoria. E a gente pode deixar também um complemento para a próxima semana. Mesmo que, não sei se você consegue, se não, a gente pode pedir para algum aluno. Oba, oba, oba. Então, para a gente não alongar também muito, assim, né? Então, Pode ser. São 2 coisas bem aí difíceis. você faz um e depois, no início da próxima aula, você dá um resuminho e começa essa e a gente pode começar um outro assunto. O que você acha? Pode ser. Beleza. Eu vou finalizar Então, essa beleza. prática desse e eu passo a teoria do outro rapidinho e vocês testam, meninas, que a gente faz exercício na próxima aula. Tá ótimo. Aqui, a gente utiliza o ELIF porque se a gente não utilizar ele, bora ver o resultado. O nosso if, ele vai bater nos 2 lados. Então, no caso aqui, eu vou deixar como true a conectado na tomada. Se a gente não colocar um elif, ele vai verificar nos 2. Se vocês forem ver, a bateria ela tá menor do que 20 no primeiro e também a nosso booleano, né? Nossa conectada à tomada, ele também é true, então ele vai printar. Cuidado, usa o celular carregando, não é bom. E ele também vai entrar no outro. Então, por isso que a gente utiliza o elif, porque ele vai acabar entrando nos 2, né? No caso aqui, eu esqueci de colocar o número da bateria igual a 10. Mas aqui ele vai entrar nas 2 condicionais. Então, por isso que a gente utiliza o nosso elif, porque senão ele entra nos 2 ifs. Deu para entender a importância do elif? Ele utiliza porque se por acaso for verdadeiro no primeiro e for verdadeiro no segundo, que pode acontecer em alguns casos, ele vai entrar só no primeiro. Ele para naquele primeiro e depois ele só continua o código sem estar nessas condicionais. Essa parte deu para entender do elif? A importância dele? Beleza. Então, por isso que a gente não utiliza vários ifs. Se eu colocar vários ifs, pode acontecer que possa dar certo, porque alguns contextos, algumas condicionais podem ser muito diferentes. Mas se você estiver fazendo algo mais complexo, como, por exemplo, utilizar um AND, um OR, aí acaba fazendo com que o nosso código ele fique se repetindo, ele não vai funcionar como a gente quer. Então, por conta disso, a gente utiliza o elif. Já o else, ele é aquilo, se não for isso, eu faço aquilo. Então, o nosso else é o nosso querido amigo que está lá para tudo, para a gente. Tudo que a gente precisar, que não for o que a gente quer, tem uma segunda opção. E aquela outra opção, ela não tem importância, não tem condicional. Então, ela é literalmente nossa segunda opção, entendeu? Então, o else ele serve para isso. Para caso não der certo a primeira opção, a gente tem uma segunda opção. E a segunda opção, ela não importa nenhuma condição. Ela vai entrar por lá, se a primeira não for verdadeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. A gente aprendeu que a gente pode utilizar o elif. Deu para entender o else? Certinho. Tá com dúvida, Giovana? Ou Não, só... foi sem querer. Tranquila. Deu para responder sua dúvida, Andy? Beleza. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Eu tô lá também no WhatsApp e eu posso tirar dúvidas de vocês, tá bom? Não fique com vergonha. Eu vou dar uma breve introdução sobre o laço de repetição, mas antes eu vou só explicar o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que o nosso if, ele significa a palavra se, em português, e ele pode utilizar o quê? Sozinho. Já o elif, ele significa se não se, que é a nossa segunda opção com condicional, e a gente pode utilizar ele somente se a gente utilizar o if. E a gente tem o else, que é a nossa segunda, terceira, quarta opção. Ele não tem nem condição, no caso. Ele acontece se nosso primeiro não for verdadeiro, ou segundo ou terceiro.
E ele, a gente precisa do if também, assim como elif. Agora, sendo bem breve no laço de repetição, esse slide vai estar disponível para vocês estudarem também. E, bom, laços de repetição. O que eles são? Eles são uma estrutura que ela permite que o programa possa executar uma ou mais ações várias vezes. Então, na programação, é como a gente falar que o computador, para o computador, assim, olha, repita isso aqui até que algo aconteça. Ou faça isso aqui várias vezes, X vezes. E daí, com a repetição, a gente consegue definir. Ah, o slide não mudou? E agora? Foi? Uhum. Beleza. Antes, porque eu acho que esse assunto vai demorar um pouquinho mais, Maricela, você acha melhor a gente passar para a próxima aula de laços de repetição? Eu acho, porque só faltam 2 minutos para acabar. Aí vai ser corrido demais. Você mostra, você já coloca os slides, porque quem quiser já pode Isso. estudar, já pode ver o que que é, e aí a gente deixa para a próxima semana. Isso. Aí, meninas, vocês utilizam bastante, testam o if-else, tentam usar várias dessas portas lógicas aqui, que eu vou mostrar aqui a tela para vocês. Tenta utilizar bastante os operadores. Vai criando if menor ou igual, if diferente, elif, else. Então, pratiquem isso, porque a gente vai utilizar isso na próxima e vai ser essencial também no outro conteúdo, que a gente vai aprender listas e já vai ter uma junção também com laços de repetição, que dá para utilizar tudo junto. Combinado, então? Eu vou passar esse slide para vocês estudarem. Tá ótimo. Muito obrigada, Bianca. Então, próxima semana você começa de novo e aí a gente vê quem continua com você, né? E é isso, meninas, vocês têm que estudarem, porque não adianta só a gente estar aqui falando, porque programação só se aprende programando. Esse é o grande lance da programação, tá bom? Ótima semana, façam os exercícios, a Bianca vai passar lá para vocês os slides, tentem refazer, né? E a gente se vê próxima semana.